O vídeo de hoje traremos uma pregação poderosíssima de C.S. Lewis. Antes de começarmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para receber de primeira mão nossos conteúdos para fortalecer sua fé. E se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Agora vamos à pregação. Vou pedir que nos inclinemos em oração. Que todas as cabeças estejam inclinadas e todos os olhos fechados. Nosso Deus e nosso Pai, oramos para que as palavras venham com grande poder e toquem todas as vidas nesta audiência esta noite no Texas. Oramos para que aqueles que precisam de alívio em seus problemas, que necessitam de soluções e do perdão de seus pecados, possam encontrar todas as suas necessidades atendidas nesta noite. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Não vou lê-lo porque é um trecho muito grande, mas vou contar a história. É a história do encontro de Jesus com um homem possuído por um demônio. Quero falar esta noite sobre o diabo, os demônios, os bruxos e as bruxas. Jesus Cristo havia acabado de cruzar o mar da Galileia. Ele estava em um barco e estava cansado. Embora fosse divino e fosse Deus, também era humano. Ele se cansou e ficou com sede. Ele estava dormindo no barco quando veio uma tempestade. Você se lembra da história? Os discípulos ficaram com medo e disseram: Mestre, vamos morrer. Eles ficaram apavorados. Então Jesus se levantou no barco, ergueu a mão e disse: Paz, fique quieto. O vento se acalmou. O relâmpago parou de piscar, o trovão cessou de rugir e os discípulos ficaram ainda mais temerosos. Eles disseram: Que tipo de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não haviam compreendido completamente que ali estava o Mestre de todas as eras, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus. Ao chegarem ao outro lado do pequeno mar da Galileia, encontraram uma cena estranha. Um homem selvagem, nu, sangrando da cabeça aos pés por causa de ferimentos auto-infligidos, veio correndo e gritando. A Bíblia diz que ele estava possuído por um demônio. Você pode perguntar: C.S. Lewis, você acredita que eram realmente demônios? Sim, eu acredito que havia demônios reais nos dias de Jesus, e acredito que há demônios reais agora mesmo. Há um diabo real no mundo hoje. A Bíblia ensina isso. E podemos ver evidências de sua obra em todos os lugares. Todos nós que vivemos a vida cristã o enfrentamos diariamente, porque estamos em conflito não contra carne e sangue, como a Bíblia diz, mas contra forças espirituais, principados, potestades e governantes nos lugares sombrios. Há um diabo e há demônios. Eles podem ser mais sofisticados na América do que em outras partes do mundo, mas são demônios, independentemente da forma como se apresentam. O homem sempre busca algum tipo de poder sobrenatural além de si mesmo para seguir. Muitas vezes, se ele não segue o verdadeiro Deus, acabará criando um Deus para si ou seguindo diretamente o diabo. Agora, o que significa Satanás na Bíblia? A palavra Satanás, que aparece tantas vezes na Escritura, vem de uma palavra grega, assim como a palavra demônios vem da palavra damania. A Bíblia tem muito a dizer sobre esses demônios. Ela diz que eles são capazes de entrar e controlar um homem. Eles podem entrar em você e exercer domínio sobre sua vida. A Bíblia os descreve como impuros, violentos e maliciosos. Ela também nos ensina que eles estão em constante conflito com os cristãos. No entanto, eu não acredito que um verdadeiro cristão, um crente nascido de novo, possa ser possuído por demônios. Mas isso não significa que os demônios não possam incomodá-lo, irritá-lo e assediá-lo. Eles trabalharão contra você dia e noite. No momento em que você recebe a Cristo como Salvador, você passa a perceber que o diabo está muito vivo. A nossa batalha não é contra carne e sangue,
mas contra principados e potestades. Cada pessoa precisa entender isso. Quem está fora de Cristo está em perigo de possessão demoníaca. Você e eu podemos estar sujeitos a ataques espirituais constantes. Uma das características terríveis do julgamento no fim do mundo será a libertação de novos demônios do abismo. Esses seres poderosos causarão violência e destruição em todo o mundo. Às vezes, penso que alguns desses já podem ter sido libertados nos últimos anos. Os demônios das drogas, por exemplo, têm causado destruição. Há também uma relação clara entre feitiçaria, bruxaria e drogas, de acordo com a Bíblia. O demônio do alcoolismo tem dominado vidas. 7 milhões de alcoólatras crônicos na América tornaram-se inválidos pela obsessão com o vício. Da mesma forma, a imoralidade e a perversão têm sido usadas pelo inimigo para destruir milhões de pessoas. A batalha espiritual é real, e a única forma de vencê-la é através do poder de Deus. O álcool tem um efeito devastador sobre muitas pessoas. Conheci indivíduos que me contaram como ficaram completamente obcecados por isso, a ponto de não conseguirem pensar em mais nada. São como aqueles que viveram nos dias de Noé, cujos pensamentos eram continuamente voltados para o mal, até que o julgamento os alcançou. Acredito que grande parte dessa destruição tem origem no poder demoníaco que enfrentamos em nossa geração. Você pode argumentar que o problema não é apenas o diabo, mas a própria natureza humana. Sim, é verdade. No entanto, nossa queda e afastamento de Deus ocorrem porque cedemos à tentação do inimigo. O diabo estava presente desde o princípio e continua agindo até hoje. O único poder capaz de derrotá-lo é o Senhor Jesus Cristo. Quando enfrentamos o inimigo, podemos usar um nome que tem autoridade sobre todo o mal, o nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Além disso, podemos citar as Escrituras, pois o próprio diabo não pode resistir à palavra de Deus. Veja o exemplo de Jesus no deserto. Após 40 dias de fome e sede, o diabo veio para tentá-lo. 3 vezes Satanás tentou desviá-lo, mas em nenhum momento Jesus entrou em debates ou discussões. Ele simplesmente respondeu com a Escritura. Por essa razão, é essencial memorizar a palavra de Deus. É por isso que sempre incentivamos as pessoas a decorar versículos quando entregam suas vidas a Cristo. Quando você conhece a palavra, pode usá-la como uma arma poderosa contra as ciladas do inimigo. A Bíblia nos ensina que Deus nunca nos tenta. Se você sente um impulso para fazer o que é errado, essa tentação não vem dele, mas do diabo. A única maneira de vencer a tentação é citando a Escritura, sendo cheio do Espírito Santo e vivendo conforme a vontade de Deus, assim como Jesus fez no deserto. Agora, observe o homem que correu em direção a Jesus quando ele desembarcou do outro lado do mar da Galileia. Há algumas características notáveis sobre ele. A Bíblia diz que ele estava possuído por um espírito impuro. Basta olhar ao nosso redor para perceber como a imundície espiritual se espalhou pelo mundo. Não estou falando apenas da poluição do ar, que já é suficientemente ruim, mas da poluição moral e espiritual que contamina nossa sociedade. Há uma força maligna que parece ter dominado a mentalidade das pessoas. Elas constantemente inventam novas formas de perversão, novas maneiras de odiar e novas expressões de imoralidade. Esse espírito impuro não apenas controlava aquele homem, mas continua a exercer influência sobre o mundo de hoje. Outra coisa que chama a atenção é que esse homem andava nu. Vemos hoje uma obsessão pela nudez. Será que o diabo tem algo a ver com isso? Em quase todas as produções cinematográficas, a nudez é algo comum. Isso faz parte de um padrão que parece estar sendo imposto à sociedade. Além disso, esse homem estava profundamente perturbado. Estudos mostram que 1 em cada 4 famílias nos Estados Unidos lida com problemas de saúde mental. Metade dos leitos hospitalares do país está ocupada por pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos. Não estou dizendo que todos os casos de distúrbios mentais são causados por demônios. Há muitos casos que têm causas médicas e psicológicas legítimas. No entanto, estou convencido de que há pessoas que, de fato, estão sob o domínio de forças demoníacas. Esse homem também era incontrolável. Tentaram amarrá-lo,
colocá-lo na prisão e até confiná-lo em uma instituição, mas nada funcionava. Ele era violento, destrutivo e possuía uma força sobre-humana. Vivemos uma época de violência crescente. As pessoas falam sobre paz, levantam símbolos e fazem protestos, mas a paz parece inatingível. Os noticiários nem sequer conseguem reportar todos os assassinatos que ocorrem diariamente. Os jornais simplesmente listam os crimes como se fossem meras estatísticas. A violência se tornou banal, mas essa é uma marca da ação demoníaca no mundo. Não podemos combater isso apenas com mais força policial. Precisamos de algo maior. Precisamos de oração. Precisamos de um verdadeiro despertar espiritual. Outro detalhe importante sobre esse homem é que ele vivia entre os túmulos. A Bíblia nos ensina que, antes de conhecermos Cristo, estamos espiritualmente mortos. Nosso corpo pode estar vivo, mas nossa alma está morta para Deus. No entanto, há esperança. Jesus Cristo pode transformar completamente uma vida. Ele pode remover toda a culpa, perdoar o passado e renovar o coração. Se você já foi marcado por preconceito, Ele pode substituí-lo pelo amor. Se você quebrou as leis morais de Deus, Ele pode limpar seus pecados e te dar forças para resistir às tentações do inimigo. Jesus ficou cara a cara com esse homem furioso, violento e descontrolado. De repente, uma voz sobrenatural saiu de dentro dele. O que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não nos atormente. Repare que não era o homem falando, mas os demônios dentro dele. Quando confrontados com o poder de Cristo, os demônios se manifestaram e revelaram sua identidade. Os demônios pediram a Jesus que não os mandasse para o inferno. Eles preferiam habitar nos porcos do que serem lançados no abismo. Então, Jesus permitiu que eles entrassem em uma manada de porcos, que imediatamente enlouqueceram e se lançaram no mar. Isso nos dá uma ideia de como o inferno deve ser terrível. Até mesmo os demônios querem evitá-lo. A cena seguinte é ainda mais impactante. Quando as pessoas da cidade ouviram sobre o ocorrido, correram para ver o que havia acontecido. Para sua surpresa, encontraram o homem antes violento, agora vestido, tranquilo e em perfeita sanidade. Mas, em vez de se alegrarem com essa transformação, os moradores ficaram preocupados com outra coisa: os porcos que perderam. Eles estavam mais interessados na economia da cidade do que na redenção de um ser humano. Então, fizeram um pedido a Jesus: vá embora daqui. Deixe-nos em paz. E Jesus atendeu à oração deles. Ele foi embora e nunca mais voltou. É possível que uma pessoa diga a Deus: me deixe em paz. O Espírito Santo pode estar falando com você agora, fazendo com que se sinta inquieto, despertando sua consciência. Mas você pode rejeitar esse chamado. Quantas vezes na Bíblia vemos pessoas que tiveram uma única oportunidade e a desperdiçaram? Lembre-se de Zaqueu. Ele ouviu que Jesus estava passando por sua cidade. Sendo um homem de baixa estatura, subiu em uma árvore para conseguir vê-lo. No meio da multidão, Jesus parou, olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu teve um encontro com Jesus e aproveitou sua chance. E você? Quando Cristo passa por sua vida, você o recebe ou manda embora? Zaqueu, ao ouvir o chamado de Jesus, imediatamente desceu da árvore. A Bíblia relata que, no instante em que tocou o chão, sua vida foi completamente transformada. Ele era um cobrador de impostos, alguém que havia enriquecido cobrando valores injustos das pessoas. No entanto, diante de Jesus, Zaqueu reconheceu seu erro e se arrependeu sinceramente. Ele declarou que devolveria tudo o que havia tomado indevidamente, demonstrando que sua conversão era genuína e acompanhada por ações concretas. Enquanto alguns rejeitavam Jesus e pediam que ele fosse embora, Zaqueu fez uma oração diferente. Ele disse: Senhor, quero ir contigo. Quero seguir-te, viver ao teu lado daqui em diante. Mas essa foi a oração que Jesus não atendeu. Em vez de levá-lo consigo, Jesus lhe deu uma missão: volte para sua casa. Retorne ao seu lar, à sua cidade, à sua família e conte a todos o que Deus fez por você. Assim como naquele dia, estamos aqui reunidos em uma grande multidão.
Pessoas de diferentes denominações e origens se encontram neste momento, e isso é algo maravilhoso. No entanto, o verdadeiro desafio não está apenas em nos reunirmos, mas em como vivemos nossa fé no cotidiano. É na escola, no trabalho, em casa e na convivência diária que nossa fé precisa ser demonstrada. A Bíblia nos ensina que há momentos de exaltação e também momentos de tribulação. Se lermos os Salmos, veremos que o salmista frequentemente clama a Deus do fundo de sua angústia. A vida cristã tem seus altos e baixos, mas no meio de tudo isso, há uma fonte inesgotável de paz e alegria, a presença do Espírito Santo. Ter Jesus ao nosso lado não significa ausência de problemas. Pelo contrário, enfrentaremos desafios, decepções, dores e dificuldades. Mas a diferença está na graça de Deus, que nos sustenta. Paulo, um dos maiores apóstolos, também passou por tribulações. Ele pediu a Deus 3 vezes que o livrasse de um sofrimento, mas a resposta foi: minha graça te basta. Deus não o livrou da provação, mas garantiu que sua presença e força seriam suficientes para suportá-la. O homem que foi liberto por Jesus naquele dia teve 3 coisas que marcaram sua nova vida. Primeiro, ele descansou. Antes, era atormentado por demônios, sem paz e sem controle sobre si mesmo. Mas ao encontrar Cristo, ele se assentou em descanso, pois Jesus prometeu: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo, ele foi vestido. A Bíblia nos ensina que devemos estar revestidos com as vestes da justiça de Cristo. Muitos carregam culpa, pecado e um passado marcado por erros, mas Cristo nos oferece um novo começo. Nenhuma obra humana pode nos tornar dignos diante de Deus, mas o sangue de Jesus nos cobre e nos torna aceitáveis diante do Pai. Eu poderia costurar roupas o dia inteiro, e minha esposa também. Ela sempre fez muitas de suas próprias roupas e, quando nossos filhos eram pequenos, costurava todas as vestimentas deles. Mas, por melhor que fosse, nunca poderia costurar um manto de justiça que me permitisse entrar no céu. Apenas Cristo pode nos vestir com a sua justiça, e é por isso que caminharemos na redenção, não por nossos méritos, mas por causa do sacrifício dele. Por fim, a Bíblia diz que aquele homem voltou a ter uma mente sã. O pecado desfigura nossa visão, distorce nossos valores e nos afasta da verdade. Mas quando encontramos Cristo, começamos a enxergar o mundo da perspectiva de Deus. Já não nos desesperamos com os acontecimentos, pois sabemos que tudo está sob o controle de Cristo. Agora, quero fazer um convite a você. Se deseja receber Jesus Cristo em seu coração, se quer experimentar essa transformação, levante-se agora mesmo. Venha até aqui e declare seu compromisso com Cristo. Se você sente que precisa do perdão, da paz e da direção de Deus para a sua vida, este é o momento. Milhares de pessoas já tomaram essa decisão nos últimos dias. Agora é a sua vez. Você que está em casa, assistindo pela televisão, pode fazer essa oração onde estiver, no seu quarto, em um hotel, no trabalho. Diga a Jesus: entre na minha vida, transforme-me, faça em mim o mesmo que fez com aquele homem há tanto tempo. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir, pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.